dia, bom dia, bom dia! Está começando mais um programa TV News. Eu e você aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Quero deixar um beijo carinhoso a você que nos assiste. E olha, hoje é dia de mais um PQP com Toné, além de muitas notícias e, claro, o quadro que você de casa adora, de toda quarta-feira com o doutor Abraham Feldman, o seu advogado. O Entenda Direito, ou seja, tudo que você precisa saber sobre leis, tudo que você tem dúvida, você encontra aqui. E claro, você pode deixar também a sua pergunta aqui através do nosso chat ou através do nosso Instagram, TV Play Oficial. E eles já estão aqui no nosso estúdio. Bom dia, Abraham. Bom dia, Tonezinha. Bom dia, Pérola. Bom dia, Tonezinha. Bom dia a você que está em casa. Eu estava sentindo falta de estar aqui nos estúdios com a minha querida amiga Pérola, com a minha Tonezinha e com toda a produção. Tive que fazer umas cirurgiazinhas, né? Cuidar da saúde. Nada grave, pessoal, mas tudo resolvido. E estamos aqui para trazer informação e direitos a você que nos assiste. Então é um prazer estar aqui novamente e estar na sua casa, na sua telinha. Tonezinha também está no estúdio conosco. Bom dia, Toné. Bom dia, Pérola. Bom dia, doutor Abraham. Um prazer estar aqui de volta. Temos algumas notícias locais. O que eu tenho mesmo aqui é falar sobre uma questão que está aí da FIC, Ministério Público da Bahia. Apontou algumas irregularidades aí nas contas, ainda dos festejos do Itapedro, o maior São Pedro do planeta. Bem, mas o assunto mesmo que está batendo aí em toda a mídia nacional e internacional é a mega operação deflagrada ontem pela polícia do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar ao assunto e é bom que o doutor Abraham está aqui, que nós vamos aqui bater uma bola sobre isso, que está realmente, é o assunto do momento e é uma briga da sociedade contra a bandidagem. Pérola. Olha, essa operação ela acontece no Rio de Janeiro e ela foi deflagrada ontem e já a gente volta aqui com essas notícias e muitas informações para vocês. Mas hoje é dia de Entenda Direito, então pode rodar a vinheta porque vem mais um episódio especial. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vamos lá. Eu tinha preparado hoje, a pedido aqui da produção, que sempre temos questionamentos dos nossos telespectadores, então a gente tinha preparado aqui uma matéria sobre direito do consumidor. Mas considerando o que aconteceu ontem no estado do Rio de Janeiro, a pedido aqui da nossa querida e amada jornalista Tonezinha, a gente vai abordar o que aconteceu ontem lá e eu vou explicar alguns pontos de relevância jurídica, tá? Onde envolve o direito nisso aí. De fato, o que aconteceu ontem lá no estado do Rio de Janeiro foi assim, lamentável. Talvez o telespectador daqui da região da Bahia, né, do Nordeste, não compreenda a real dimensão do que aconteceu, mas eu vou trazer aqui algumas informações para que você consiga entender um pouco melhor o quão grandioso foi o dia de ontem. Mas assim, grandioso de inglório, né? Porque não houve nada de bonito, não houve nada de bom. O Rio de Janeiro é um estado, né, que tem a capital, terra, é o Rio de Janeiro. Sua terra. É, minha terra. E por isso a gente vai falar sobre isso, porque eu já conheço o problema da violência, da milícia, do tráfico de drogas há muitos anos. Convivi com isso lá minha vida inteira.
O município do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, ela é enorme, tá? Temos lá aproximadamente, na região metropolitana, 8 milhões de habitantes. E aí pega Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, né? Aquela uma parte da Baixada Fluminense. Niterói, São Gonçalo, que também são bairros e municípios muito populosos. Né? Muito populosos. Eu vi um tempo atrás que a região metropolitana do Rio chega a ter 14 milhões de habitantes. Tá? E o que aconteceu ontem? Em diversos pontos, e aí eu não trago aqui para você, eu não te digo que o bairro foi aquele bairro periférico, bairro pobre, humilde, que teve o comércio fechado por ordem dos bandidos. Não foi isso. Atingiu a região central do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, a zona norte do Rio de Janeiro e a zona oeste. Para você entender um pouco melhor o que aconteceu, lá tem uma área de comércio que é o Saara, né, que fica no centro da cidade. É uma região onde tem comércio popular, milhares de lojas. É como se fosse o Brás de São Paulo. Como né? se fosse o Brás de São Paulo, né, o 25 de março, 25 né? De março. Às 2 horas da tarde, um amigo meu, que é comerciante lá, ele tem uma lanchonete, uma franquia bastante conhecida no Brasil inteiro, no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, às 2 horas da tarde, não passava ninguém na rua. Qual foi a única opção que ele teve? Fechar as portas. Em Copacabana, Ipanema, Leblon, Glória, Flamengo, Catete, Tijuca, Grajaú, Andaraí, que são bairros de classe média e bairros de classe média alta, tiveram também seus estabelecimentos comerciais fechados. Foi todo mundo afetado. Todo mundo afetado. E, Toné, o que foi interessante dessa vez é que que eu estou falando que não foram fechados somente o comércio, clínicas, hospitais, postos de saúde, escolas. E tiveram que mandar, né, tiveram que dispensar os funcionários mais cedo porque não tinha mais ônibus. Os ônibus pararam de circular. Foi afetado. As vias ficaram interditadas, né, bloqueadas. Exatamente. Acho que foram sequestrados 50 e poucos ônibus, né, para servir de barricada. Eles queimaram os ônibus e fizeram barreiras, né? Então, essa violência existente no Rio de Janeiro, ontem foi provocado por uma ação, né, foi deflagrado por uma ação coordenada da Secretaria de Segurança Pública, envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil, onde o objetivo da operação era o cumprimento de 100 mandados de prisão e vários outros de busca e apreensão, todos de pessoas ligadas ao Comando Vermelho, que é uma das principais facções criminosas. É a segunda maior, que a primeira é o PCC. E o Comando Vermelho eu acho que o PCC ainda não é tão grande no Rio de Janeiro. Não, quem manda no Rio é o Comando Vermelho. O PCC Vermelho não entra lá. O PCC é cá de São Paulo, mas o PCC... Mas já está ramificado para o Rio com força também. Mas esse povo, sabe, doutor Abra, é assim, ele já tem, acho que foi o doutor Alá que falou sobre isso, não. Foi Roberto José, que já é uma franquia do narcotráfico. Ele já tem franquia, já estão nos estados do Nordeste, o PCC já está por lá. O PCC ele já tem operação em 23 países. Exatamente. Fora o Brasil. Tem franquia, a narcofranquia. Então, assim, aí a gente teve, infelizmente, isso dados que nos foram entregues até agora há pouco tempo, 64 mortos, dentre eles 4 policiais. Tá? Então é um número enorme de mortes e infelizmente 4 agentes da lei, aqueles que visam proteger a sociedade e proteger a lei, foram infelizmente objeto também
foram mortos, né, em confronto. E aí, Toné, a gente, assim, eu não defendo pena de morte, eu não defendo execução, nada disso. Mas existe uma confusão que as pessoas fazem, né, aí já trazendo para o direito. O policial, quando mata o bandido, ele está no estrito cumprimento do dever legal, o que seria uma excludente de ilicitude. Ele não cometeria o crime, o ato ilícito, né, o delito. Só que não é o estrito cumprimento do dever legal, porque, exceto o carrasco, que é aquele que tem o dever de fuzilar o condenado à morte em caso de guerra e na forma do Código Penal Militar, só ele tem o dever de matar. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro tem. Só que então, para você entender, ele não está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Então, ele está agindo como? O que ele está fazendo? Ele está se defendendo. Ele está agindo em legítima defesa dele ou de terceiro. Tá? O agente policial, a autoridade policial, a força policial, ele tem o dever de agir. É um dever dele. E ele não agir, inclusive, ele pode ser punido por isso. Então, se ele está numa troca de tiros ele está vendo que uma pessoa, que um mau elemento, que um bandido está com um fuzil apontado para uma terceira pessoa, ele tem o dever de agir. Né? Mas ele não age no estrito cumprimento do dever legal. Ele age em legítima defesa daquela terceira pessoa. Então, no tiroteio, é bala para todo lado, ele tem que se defender também, e aí ele vai atirar. E esse tiro também seria no caso legítima defesa, sim? O caso de legítima defesa. Legítima defesa. Tá? Aqui não faço, tá, pessoal? Repito, não sou a favor de execução nem de pena de morte. Eu estou aqui trazendo uma análise técnica. Os policiais que mataram os elementos que estavam em confronto com eles, agiram em legítima defesa própria ou de terceiro, o que é uma excludente de ilicitude. Ele não cometeu o crime, tá? E, Toné, só uma questão, né? Morreram 4 policiais e 60 bandidos, né, ou suspeitos. Você sabe por que normalmente morrem mais suspeitos do que policiais? Tem ideia? Não. Eu vou te dizer. Não é porque executam, não é porque a polícia executa o bandido. É porque eles partem para o confronto. E o policial é mais bem preparado. Ele treina tiro. Mas a bandidagem também tem centro de treinamento já. Mas não chega ainda talvez, espero que nunca chegue também, mas não chega ao nível de treinamento e de aperfeiçoamento que a polícia tem. Então, em confrontos, morre-se muito mais suspeitos do que policiais. Tá? É por esse motivo. Tá? Isso aí já é um dado verdadeiro. Até porque quando eles partem para a briga, ali é para matar ou morrer. Ali não tem história. O policial vai lá para estar defendendo a sociedade, está fazendo a sua obrigação, o seu dever, o seu trabalho. Nós pagamos a ele por essa segurança, a gente que paga, o contribuinte que paga, o cidadão de bem que paga, e ele vai lá, numa trincheira dessa, disposto até a morrer por nós. Disposto não, o dever dele, vai para cumprir exatamente. O dever. Se morrer é uma consequência. Ele tem que cumprir. Exatamente. Infelizmente a realidade é essa. Para nos defender, defender nossa família, defender nosso patrimônio, defender nossa vida. Isso aqui é muito importante. Agora tem uns números aqui, por exemplo, são 2.500 policiais. 2.500 policiais, quase 100 fuzis apreendidos, toneladas de droga, ainda não tem um dado oficial sobre o tanto de droga, a quantidade de droga que foi apreendida. E 64 mortes, entendeu, Abra? Eles estão falando, mas não está oficializado.
Não atualizaram, inclusive. Os órgãos de segurança do Rio ainda não oficializaram. Que pode chegar a esse número, ser aumentado, porque foi muita gente parada no hospital ainda. Pode ser que chegue até a 100 mortos. 81 presos. E esse, como você é de lá, eles falam que esse complexo do Alemão e da Penha, que é na Zona Norte, não é isso? É, Zona Norte. Isso constitui uma população estimada em mais de 150 mil pessoas, é isso? É mais. É mais, né? É capaz de chegar... A 200 mil. De ultrapassar 200 mil. Ultrapassar 200 mil. É muito grande, é muita gente e o Estado não está presente. O Estado não está presente. O que está presente é o Estado da bandidagem, né? Então, onde o Estado não chega, também, né? Abre-se espaço para que o tráfico de drogas se instale. E outro problema que temos também lá no Rio de Janeiro, a milícia. Estado paralelo. Seria um poder paralelo mesmo. Poder paralelo. Infelizmente é. Lá a lei não é a lei do asfalto. É a lei de quem comanda ali, seja o tráfico, seja a milícia. A lei é dele. A internet é eles que cobram. A Sky é eles que cobram. O gás você tem que comprar na mão dele, a água, tudo isso. Não pode chegar alguém lá para instalar lá a sua internet, gente de fora, nem entra. Porque toda essa rede toda pertence a eles. Eles que recebem o dinheiro. Você não pode falar nada. Quer dizer, a população dessas comunidades, entendeu? Se tornam reféns. Mora gente de bem? Mora, sabemos disso. Mas a gente tem que extirpar esse pessoal de lá. Como eu não sei, quando eu não sei. Porque, eu volto a repetir, demoraram muito para acordar sobre a existência, a movimentação e o que esses bandidos já vinham fazendo. Tanto no caso do PCC, como no caso do Comando Vermelho. Há muito tempo, há décadas, que eles estão lá dominando. Isso começou a crescer muito no Rio de Janeiro, né? Na década de 90, onde surgiu lá uma lei do Estado, ou foi um decreto do governador, onde a polícia, primeiro permitindo que as pessoas mais humildes construíssem suas casas nas montanhas, lá do Rio. Tá? Acho que foi na década de 80, ou em 90, eu tenho certeza que... Eu tenho quase certeza que foi em 90. E assim, aqui no Brasil, é um dos poucos países do mundo onde o pobre, o mais humilde, constrói sua casa na montanha. Porque em todos os países, quem constrói as suas casas nos bairros mais elevados são os ricos. Né, por causa da vista, por causa da natureza, além de uma série de coisas. Geograficamente, são consideradas áreas de risco, né? Alguns são. Né? Então, a construção feita de forma precária expõe o morador a risco. Como a gente vê constantemente, na época das chuvas, desabamentos, deslizamentos de terra. A gente tem um exemplo lamentável também lá no Morro do Bumba, em Niterói, que era um aterro sanitário, um morro, né? Que foi feito por um lixão, era um lixão. E aí instalou lá uma comunidade. Ainda bem que a comunidade ainda não tinha crescido tanto. Vieram umas chuvas lá, desestabilizou o solo e veio tudo abaixo. Morreram acho que 50 pessoas, uma coisa assim. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu. Só que assim, quando construíram as comunidades, as favelas, nos morros, é um monte de bequinho. Não chega carro. Então tem que consertar um poste. Como é que o carro lá é Light, né? Não é Coelba. Como é que o carro da Light vai chegar lá para trocar um poste? Um transformador. Não vai. E aí vai aquele emaranhado de gato para cá, gato para lá. Então o Estado deixou isso acontecer. E especialmente no caso do Rio de Janeiro, as medidas para esse controle não foram tomadas ao tempo que deveriam ter sido tomadas, e hoje o ponto de virada, né, já foi. Não tem mais como resolver. O Rio de Janeiro, no iniciozinho dos anos 2000, tinha 700 favelas. Hoje já passaram 700 favelas. Hoje já passaram de 1.000. Ou seja, em 10 anos, 300 favelas a mais.
E praticamente todas, e aí praticamente, eu falo praticamente mesmo, tá? Se não todas, dominadas pelo tráfico ou pela milícia. Ou pela milícia. Então, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro é complexa e talvez não tenha solução. O estado do Rio, ele é um estado muito peculiar, né? O maior espetáculo da Terra é o Carnaval, né? Lá do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. E assim, você percebe que o Rio de Janeiro é muito diferente, porque no camarote, no mesmo camarote, você encontra o prefeito, o governador, o bicheiro, o traficante e o miliciano. Tomando todo mundo junto, todo misturado. mundo no mesmo camarote. Junto Ali é misturado. tempo de paz. Ali a gente está num momento de paz. Então, o Rio de Janeiro tem essa característica. Ele é um estado sui generis. Ele é diferente dos outros. Né? O jogo do bicho surgiu lá. Então, ele faz parte da cultura carioca. E o jogo do bicho não é considerado uma coisa clandestina, né? É uma contravenção penal. Contravenção penal. É uma contravenção penal. A questão do tráfico, o Rio de Janeiro é um dos estados, né, que tem o maior controle, né, de comunidades pelo tráfico. A milícia surgiu na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora seria o quê, Abra? Me desculpa aí. Qual seria o papel da milícia? A milícia é o quê? É ligada, por exemplo, constrói casa? É o que a milícia faz? A milícia no Rio de Janeiro surgiu assim, Toné. Um bairro, né? Um bairro de pessoas carentes. E aí tinham pessoas que queriam manter a ordem. Ó, aqui não tem ladrão. Aqui não vai ter. Ladrão aqui vai morrer. E esses bairros eram bairros até bons, bairros de classe média baixa, assim, mais populares, mas não era extremamente pobre, não. Então eles montaram à época, lá pela década de 90, a Polícia Mineira. Eles chamavam de Polícia Mineira. E aí era formada por quem? Policiais militares, né, que residiam nas comunidades, bombeiros, policiais já aposentados, né, reformados, ou da reserva. E aí, ó, aqui ninguém se cria. E aí a intenção da formação da Polícia Mineira era a manutenção da ordem. Então, se você roubasse numa área onde tivesse a Polícia Mineira e não cobrava nada, não tinha nada, vou cobrar a taxa de segurança, não tinha nada disso. Eram os próprios moradores que faziam a própria segurança. Assim, o cara roubou, dava-lhe um couro no cara. Roubou de novo, como a expressão usada lá, roubou a segunda vez, vai para a vala. Entendeu? O pessoal matava mesmo. E aí, isso foi se estendendo para outros bairros da Zona Oeste, Realengo, Bangu, Guadalupe. Bom Sucesso? Não, Bom Sucesso não. Meia, Bom Sucesso não. Meia? Não, Meia é tráfico. E aí isso foi se ramificando, né? Essa cultura da milícia, da polícia mineira. A milícia também vende segurança, né? Hoje vende, hoje ela virou uma atividade... Antes também, né? Porque tinha essa questão dos homicídios. Dos comerciantes, eles cobram segurança, né? Hoje cobram a segurança, a venda de gás é controlada pela milícia, a venda de água, fornecimento de internet. Se você assistiu Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, você vai ver o nascimento da milícia. E é mais ou menos daquela forma mesmo. No início, era só para proteger a comunidade. Depois, virou atividade criminosa organizada. Virou organização, organização. E já houve casos assim absurdos que milícia e tráfico sempre foram inimigos mortais. Onde tinha milícia, não tinha tráfico de drogas. Isso que eu ia perguntar, porque eu acho que eles entrariam em confronto. Eles iam trabalhar na mesma seara, mas o traficante de droga era só droga no caso. Era só droga, ele queria saber de vender a maconha e a cocaína. Né? A milícia ali não queria droga ali de jeito nenhum, não gostava, era proibido, em algumas comunidades era até proibido usar drogas ali,
Morador mesmo, não podia, ó, quer usar sua maconha, vai usar lá na ponte que partiu. Aqui não, senão tu vai levar um couro. Tá? Então havia a proibição do consumo de drogas, tá? E outra coisa que a milícia dominava também, transporte, né? Van. Tá? Tem locais lá no Rio que ônibus não vai. Mas não vai não é porque não tem a linha. Porque não tem aquela... Por questão de segurança? Hã? Por questão de... Não, que a milícia falou, ó, daqui pra frente, quando a milícia se organizou mesmo, ó, daqui pra frente não vem mais ônibus não. Quem vai fazer o transporte aqui do meu pessoal é minha van. Tá? Então teve isso também. E eu estava falando da incompatibilidade da milícia com o tráfico. Com o tráfico. Eles sempre foram inimigos mortais. Né? Onde tinha tráfico não tinha milícia, onde tinha milícia não tinha tráfico. Aconteceu um caso onde a milícia quis tomar uma área do tráfico num bairro lá de São Gonçalo. Não conseguiu tomar porque aquela ali é a segunda maior favela horizontal da América Latina, tá? O Jardim Catarina, que fica em São Gonçalo. E ao final ali era morte para cá, morte para lá, ninguém conseguia ali dominar a área. No final o que aconteceu? Pela primeira vez na história, a milícia se juntou ao tráfico. E fizeram um negócio organizado de milícia e tráfico junto. Se uniram ao crime SA. Mas como esse tipo de união, né, não costuma durar muito, alguém traiu alguém, né, aí a milícia tomou a área toda. Ok? O tráfico, como ali era extremamente rentável, né, como a venda das drogas ali, desculpa, foi lá tomar e tomou. E até hoje é dominado pelo tráfico de drogas. Se trata também de uma briga por território. Sim, territorial, não é, Abra? A briga é por território porque território dá dinheiro. Você tem no Jardim Catarina... você tem no Jardim Catarina, por exemplo, mais de 100 mil habitantes. Consome água, consome gás, precisa de segurança. Então isso aí é internet, né? O GatoNet. Então isso aí é uma fonte de renda enorme. E lá, agora, né, como lá é só tráfico, eles exploram o fornecimento de internet, exploram eu não sei se explora o gás e a água, mas a venda de drogas e o GatoNet. Não é mole não, Toné. Rio de Janeiro é terra que o filho chora e a mãe não vê. O couro come. Agora, engraçado, eu morei no Rio, mas eu morei também em Copacabana. Na de Jamuri. Jamuri, que perto do na entrada, na subida do Pavão. Ali, aí a diferença que o pessoal da Tijuca pra lá é outra história. Muito embora a Tijuca seja um bairro de classe média. Mas Tijuca é cercado por favelas. Exatamente. Tem muita mas já favela. é outra história. Você passou o túnel ali, já é outra história lá, é outro rio. Aí eu tinha umas amigas do lado de lá que falavam assim, vinha passar fim de semana comigo, falavam assim, aqui é tão diferente lá onde eu moro. Não conhecia assim, ir para uma boate, um restaurante chique, umas coisas assim, né? Nessa época, entendeu? Elas não conheciam nada do cá. Primeiro que não tinha praia, praia é cá, né? Praia na Zona Sul. Aí elas falavam isso pra mim. Eu achava estranho. Você é da Bahia, conhece mais a coisa aqui da Zona Sul do que a gente que mora aqui na Tijuca. Elas falavam isso pra mim. Tinha que ser. Eu morei na Tijuca, né? Depois que eu casei, eu fui morar na Tijuca porque o apartamento que eu queria comprar, né? O que eu gostaria de comprar. Mas é um bairro bom, um bairro nobre. É um bairro muito bom. A única questão que ela tem é a insegurança, porque tem muita favela, né? Então, os índices de criminalidade urbana na Tijuca são maiores do que em Copacabana. A sensação de insegurança na Tijuca é muito maior do que em Copacabana. Embora Copacabana também não seja Disneylândia, não. Tá? Mesmo Copacabana, Ipanema, Leblon, andar de cordãozinho, ficar de bobeira com o celular na mão, esquece. Ali não é lugar para amador, ali é lugar para profissional. Celular no bolso ali, se der amarrado, nada de cordão, nada de aliança, nada de relógio, nada de brinco de ouro, porque vão tomar. E depois são famosos os arrastões, né?
Arrastão é mais no verão, né? Naqueles dias na quentes. Praia, principalmente, eles a galera do cercam 474. Várias pessoas, eles cercam, acabou. Não, o arrastão, assim, é até, quer dizer, não vou dizer engraçado, né? Uma vez eu tava na praia, eu fui surfista, né? Durante muitos anos. Aí pegava onda bem pra caramba, tá, pessoal? E aí... Mas a onda melhor é lá pra o Leme, lá pra cima, né? Não, eu gostava de pegar onda em Ipanema. É? Ali no posto 10. E nesse dia, quando começou essa história de arrastão, também na década de 90, o que acontece? Os ônibus que vêm ali da Zona Norte, boa parte deles, eles param ali no Arpoador, né, que fica entre Copacabana e Ipanema, ou no iniciozinho de Ipanema, na General Osório, na Praça General Osório, ou param no Jardim de Alá, o famoso 474. Uma linha de ônibus sinistra, viu? 474. Não vacila não, companheiro. E aí, os arrastões começavam, quando tinha arrastão em Ipanema, eles começavam lá no Arpoador. Aquele negócio, aquela correria. O Arpoador já fica lá pra cima, né? No iniciozinho de Ipanema. No início de Ipanema. E nesse dia, né, quando começou essa história de arrastão, eu tava lá no posto 10. Ou seja, eu tava a 4 ou 5 quilômetros do Arpoador. E é aquela correria, porra, meu irmão, vão roubar minha prancha? O que vão fazer? Vão me meter a porrada? O que eu faço? Não vou fazer nada, vou ficar aqui. Aí a galera correu, todo mundo, a praia esvaziou, né? Aquela multidão de gente saindo fora, carregando filho, largando cadeira de praia. Tô, né, sendo assim, pô... E você ficou? Caótica. Hã? Você ficou? Não, eu fiquei porque, pô, meu irmão, o cara vai me roubar o quê? Com a prancha? Com a prancha e meu pé de pato. Não, porra, o cara vai me roubar minha prancha. Eu tô sem dinheiro. Um garoto aqui, 13 anos de idade, lascado de grana, não tem dinheiro nem pra tomar água. Não tem que me vou ficar tomar aqui. Um mate. No máximo eu vou tomar um pedala Robinho aqui na orelha e tá tudo certo. Beleza. Aí a praia esvaziou, a galera deixou um monte... Cara, largaram tudo, né? E aí eu achei um monte de dinheiro no chão. E que a galera foi caindo no desespero. Na hora do tá corre, cheio de dinheiro. Aí chamei meus camaradas. Galera, bora catar aqui, já garantimos o lanche. E aí arrecadamos assim, tipo uns R$200. Né? Foi uma grana maneira mesmo. E aí naquela época era dinheiro. Pô, acho que nem era real ainda, era a moeda da época, cruzeiro, cruzado, mas eram uns 200, a gente arrecadou ali no espaço de 10 metros quadrados, uns 200. E o pessoal do arrastão não fizeram nada com vocês? Toné, o arrastão foi lá no Arpoador. A onda, né, da galera, do desespero das pessoas, o medo é que chegou até onde eu tava. Sim. Não teve nada de arrastão em pânico, ali. Se picaram e largaram tudo pra trás. E aí, pô, assim, pra mim foi uma experiência legal porque eu arrumei essa prata. Mas pra quem vive ali o arrastão, é desesperador. Eu uma vez, aí eu tava pegando onda em Copacabana, ali em frente ao Copacabana Palace, que ali tem um pico, ali pico é maneiro. 6, né? Não, ali é posto 2,5, quase 3. 2,5 Copacabana? Ali é posto 3. Teve um arrastão que começou ali. E aí eu vi, o movimento é sinistro. Mas não tinha nada pra me roubar mesmo, então pra mim tá tudo certo. Só tava com a minha prancha e meu pé de pato. Então, pô, o cara não vai roubar. Eu fiquei lá, esperei o arrastão passar, passou, e voltei a pegar minha ondinha lá, em paz. Não achei dinheiro dessa vez, fiquei procurando lá uns 15 minutos, mas dessa vez não foi, não. Então, o Rio de Janeiro tem essas peculiaridades. Mas é uma cidade maravilhosa. O carioca consegue conviver bem com isso. Mas é uma cidade maravilhosa. E não merece estar passando o que a gente viu ontem. Não. Foi muito triste. Ontem foi punk. Foi loucura, foi guerra. Porque os bandidos utilizaram até drones com explosivos. Aí eu vi assim, eu estou em Gaza. Parecia que era uma guerra mesmo, não era uma guerra urbana, era uma guerra mesmo pra valer. Era o Hamas e o Israel brigando lá. Você já ouviu falar da faixa de Gaza lá no Rio? Não. Não, lá tem um lugar conhecido como faixa de Gaza. De um lado é a favela de Manguinhos e do outro é a favela do Arará. A gente chama de morro, né? Mas não é morro, porque é plano. Né? O morro de Manguinhos e o morro do Arará. Toné, se você passar lá 2 da tarde de terça, quarta-feira, é deserto.
não tem ninguém passando na rua. Eu passava lá às vezes, nunca aconteceu nada comigo, né? Eu me sinto um cara extremamente protegido por Deus, então acredito que nada nunca vai acontecer comigo. Mas, assim, quando eu falo, não, eu vou ali pela faixa de Gaza mesmo. Ele, meu irmão, tu é maluco. Cara, não acontece nada, vai na paz, não está em guerra. As favelas não estão em guerra. Mas, Toné, você passa ali, aí você vê durante, sei lá, você passa por uns 3 quilômetros numa rua de assim, um canteiro central, né? 3 ou 4 vias de um lado, 3 ou 4 do outro. Você sente o clima pesado. Você vê, rapaz, esse lugar aqui... A atmosfera já é densa, sabe? Você parece que o carro até diminui a velocidade para ultrapassar aquela pressão ali. É sinistro, é feio. Eu passava ali na marra mesmo, nunca vi nada, nunca aconteceu nada, mas infelizmente... O anjo da guarda é muito forte. Ele é sinistrão mesmo. Mas, infelizmente, às vezes lá tem episódios complicadíssimos, né? Para dizer que eu nunca vi nada ali, eu vi uma vez um cara saindo de um bar, numa esquina assim, com um fuzil. Na bandoleira, o fuzil ali e tal, voltou e entrou lá para os becos dele. A única coisa que eu vi. Mas nunca ouvi o disparo de um tiro. Tem pessoas que não têm essa mesma sorte. Mas se você perguntar para mim, Abrão, hoje você passaria por lá de novo? Dificilmente, Toné. Porque o Rio de Janeiro... Você vai ficando mais velho, fica mais cauteloso. A gente tem muita coisa a perder, né? Filhos e tal, a gente deixa de correr determinados riscos. Então assim, você falou de aparecer a faixa de Gaza. Lá tem um lugar chamado faixa de Gaza. Faixa de Gaza. E é sinistro, tá, pessoal? É medonho. É medonho. Ninguém se atreve a andar por lá. Não. 3 horas da tarde, dia de semana, que uma via que deveria estar repleta de veículos passando, porque a rota, ela vem do complexo ali da região próxima ao complexo do Alemão até Benfica, mais ou menos, tá? Então seria um acesso maravilhoso, né? Zona Norte. O pessoal pega a Avenida Brasil para não ter que passar por ali. E a Avenida Brasil é igualmente perigosa também. A linha amarela ali, por ali, não? A linha amarela já é outra história. A linha amarela é outra história, mas também é perigosíssima. Perigosíssima. Né? A gente vê lá blitz de bandido. Pedágio. Hã? Pedágio. Não é pedágio não. Ali eles fecham mesmo para roubar todo mundo. Aí roubam quem tá ali e tal, roubam mais uns 2, 3 carros para fazer um trabalho qualquer e vão embora. E daqui a pouco abre a via e todo mundo volta a fluir de novo. O carioca, infelizmente, se acostumou a isso. Ele está acostumado a viver dessa maneira. Mas não pode ser assim, acostumar com uma coisa ruim, né? Mas é a realidade que surgiu, se firmou e hoje, na minha visão, não tem retorno. Abrão, falam tanto essa tal da PEC da segurança. Vai resolver o quê? Segundo os estados falam, querem retirar, o governo federal quer retirar a autonomia dos estados para combater a criminalidade. Não sei. Então... O governo federal... Peraí, o governo federal... É isso que diz, bota o exército para resolver. O pessoal do exército é treinado para subir morro. Não. Entende de morro? Como você está falando aí, com muita propriedade que você é de lá. Tudo que você está dando aí, geograficamente, tudo, como é a situação. Você acha que o soldado, o raso, o cabo que for lá, ele vai entender essa geografia, essa dinâmica do Rio de Janeiro, do tráfico da milícia? Não vai. Então, essa PL... Esse que é o problema. Essa PEC da segurança, ela pode ser útil, mas transferir a segurança pública de um estado para o governo federal, que pensa, a não ser que tenha assim, né? Temos um plano para cada... unidade da federação, para cada estado. Mas, assim, a violência no estado do Rio de Janeiro... o Rio de Janeiro também tem as regiões, a região dos lagos, tem a região metropolitana, tem ali a parte do sul fluminense, né? Então, assim, a violência de cada um desses locais, dessas regiões, são violências diferentes. Então,
se A você... abordagem tem que ser diferente. Completamente diferente. Angra dos Reis. Isso que eu ia falar, é Angra dos Reis. Pois é, Angra dos Reis. É uma guerra que já perdura há anos. O Comando Vermelho tentando segurar para o PCC não invadir. E aquela guerra ali está há anos. Angra dos Reis, lugar de milionário, que tem iates de 200 Destino pés. turístico internacional. Internacional, ilhas paradisíacas, um Lugar movimento bonito. de helicóptero danado. Está em guerra. Só que a violência dali de Angra dos Reis é diferente da violência do Complexo do Alemão. Lembra da invasão no Complexo do Alemão? Aí a Globo, né? Todas as emissoras, né? Cobrindo através de helicópteros, né? Repórter com colete à prova de bala na cor azul, né? Para identificar que ele era jornalista. O pessoal da imprensa geralmente usa colete azul. Então, aí a miúda ali, eu ouvi dizer, você imagina só, foram 2.000 homens foram 2.000 homens da Polícia Militar Civil Federal. A de ontem foi 2.500. De ontem foi 2.500, Foi 2.500 né? policiais. Então, salvo engano, para a invasão lá do Complexo do Alemão, foram 2.000 entre policiais militares, civis, federais e forças da Marinha, Exército e Aeronáutica. Foram 2.000 homens. Carro blindado, helicóptero. Foi uma coisa assim de cinema mesmo, né? Não houve uma morte. Disseram-me, tá, a miúda, e na hora que iam invadir, acho que o horário dado para eles saírem foi até 3 da tarde. Aí isso foi negociado entre os comandantes daquela operação. Ele, olha, foi mais ou menos assim, eles me disseram, não sei se é verdade, mas não duvido. Sai porque a gente vai invadir. E quando se monta uma operação dessa, gente, o policial... Você não montou de uma hora para outra. Não, foi tem meses de preparação. planejado. Que é uma mega operação, foi uma mega operação. Exatamente. E aí, Toné, o policial que vai ali que vai subir o morro ali, e o Complexo do Alemão é sinistro, tá? Que ele tem saída para tudo quanto é lugar do mundo. O policial que vai subir, o policial civil, o militar, o federal, o militar, é o cara do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que vai subir aquilo ali, ele também tem medo de morrer. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. E aí, quando ele sobe, cara, assim, existe uma possibilidade enorme dele se equivocar quanto a, capaz que é esse cara que está com um cabo de vassoura na mão e meter-lhe o fuzil na testa. Pensando que é uma arma. Entendeu? Pensando que é uma arma. Como houve um caso assim, emblemático lá no Rio, um morador da comunidade com uma furadeira, o policial de longe achou que era uma arma e atirou. Foi. Né? Salvo engano, ele foi até absolvido. Porque assim, você imagina, a 200 metros, você vê um cara com um negócio daquele, uma furadeira. Rapaz, aquilo é uma arma. E parece mesmo. Aí, né? Então, assim, a gente tem que entender que o policial também tem família. Ele não quer morrer. E, no caso do Rio de Janeiro, ainda não é bem remunerado. Então, eu acho que é a primeira ou segunda polícia mais mal remunerada do país. E são policiais valentes, corajosos e que enfrentam mesmo, Toné. Policial lá no Rio, aqui a gente vê, né? Aqui, hoje eu moro aqui em Ilhéus, eu vejo o policial indo para casa fardado. No Rio, não? Não, aqui Tá esquece. Doido? Esquece. Souber que você é da polícia, é a morte certa. Te passo pouco Tá ali marcado. mesmo. Até porque o policial não ganha muito. Né? O soldo dele lá, os vencimentos dele não são elevados. Aonde ele vai poder morar? Em locais que não são tão privilegiados, onde provavelmente, talvez numa comunidade, não aquela favela brabona, né? Mas o custo do aluguel seja mais, né? E é mais acessível na região periférica, né? Nos bairros mais isolados, onde certamente... A mulher não pode nem lavar a roupa do marido, o uniforme, pendurar. Não. Pendurar, tem polícia aí. A farda aí. dele fica no quartel.
Não sai do quartel. Não sai do quartel. Ele, apesar de ter a identidade funcional, a identidade militar dele, ele anda com a identidade normal. Porque se pegar na carteira dele e virem lá o documento de... Mas fuzila na hora. Na hora, não tem, ainda toma a arma dele. Então, assim, é complicado. As medidas devem, para coibir, né, e impedir o crescimento desse tipo de violência, tem que ser tomada com muita inteligência. Não é um plano de governo que deve ser criado, deve ser um plano de Estado. O que a gente viu ontem se assemelha muito pouco à guerra de Escobar. Me parecia também, sabe o quê? O cartel de Sinaloa no México. Que loucura. Não, o cartel de Sinaloa vai mais além. É perigoso. É outro grau. É um grau completamente diferente. Sim, mas também é perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, assim, tem que ser políticas de Estado, não é um programa de governo. Ah, não, aqui, ó, 4 anos vamos fazer isso. Não, tem que ser uma política de Estado. Pensar em longo prazo. Ah, vamos acabar com as favelas. Não acaba. Até porque, é isso aí, Barman, até porque esse pessoal, o quartel-general deles são essas comunidades. São vulneráveis. Aí fica difícil você atacar e aí matar inocentes. Sim, né? lógico, aí é terrível. lógico. Sim. Que acontece muitas vezes, né? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Morrem muitas pessoas, balas perdidas. Né? A gente teve um Nessas processo lá no escritório que foi um caso que teve repercussão nacional, mundial até, né? Uma moça grávida, ela foi vítima de uma bala perdida e ela estava, acho que com 8 meses, 9 meses, e aí a bala, né, infelizmente, perfurou também o bebê dela, né? Então as duas morreram. Né? A gente entrou com uma ação pela reparação civil em face do Estado para que a mãe, né, os pais fossem indenizados. E eu não posso falar mais detalhes do processo não. Mas ali você percebe que com um tiro a gente já teve 2 vítimas fatais, fora as vítimas que permaneceram vivas. Né? Imagina o sofrimento de uma mãe, cara, perder um filho dessa maneira. A expectativa que eles tinham para o neto, aquilo foi frustrado. Aquela família acabou. Uma mãe, um pai, quando perde um filho, é o fim do mundo. Os pais não nasceram para enterrar os filhos. Então, é o que eu espero, não só para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, que eu tanto amo e que eu tanto gosto, e que tanto me fez e me faz feliz, é que seja uma cidade pacífica. Né? A gente vê determinados governos, as narcocracias, né, que estão combatidas atualmente por Donald Trump, no caso a Venezuela, né, que ele diz que é uma narcocracia. Assim, Toné, e o México também passa por problemas seríssimos. Talvez seja melhor você controlar o tráfico de drogas e mantê-lo restrito para que civis, pessoas que nada têm a ver com aquilo, sejam afetadas. Mas você não pode controlar o tráfico se o Brasil é rota do tráfico. Você tem que primeiro controlar as fronteiras. Porque onde entram as armas? Pelas fronteiras. Esse pessoal tem cada arma sofisticada, que eu acho que nem os próprios órgãos de segurança do Rio, do Brasil, no caso, tem. Agora já estão utilizando até drones, quer dizer, a sofisticação já chegou lá. Até demoraram muito, né, a modernidade chegou aí. Chegou aí. Pronto. Agora vão matar todo mundo. Que aí ficou mais fácil ainda deles se defenderem, não, deles matarem, deles se confrontarem, né? Enfrentarem a polícia. Porque os órgãos da polícia, ninguém usou drone. Né? Eu sei que é uma situação complicada e o Estado deve responder, porque o dever do Estado é proteger o cidadão, entregar a segurança pública. Tem gente, Abra, que critica, eu estava vendo aqui na internet, que o Brasil continua
combatendo o tráfico com o mesmo remédio e que fracassou com essas operações. Mas vai combater como, gente? Se com inteligência, sim, mas essa inteligência... Uma hora vai precisar de ação. Se precisa de ação. Tem que ter, é uma operação, tem que ter. É só na inteligência, olha, tá ali, ó, botou infiltrado lá, tá lá, ali tem droga. Sim, mas você vai lá pegar, ô moço, buzina aí, me entrega a droga. É assim, é? Não é. Eu vi um documentário um tempo atrás, já faz alguns anos, né? Antes, qual era o grande lance? Vamos pegar o cabeça da organização. Achavam, não, Ou pegar então, o cabeça seguir o dinheiro, e eu vou desmantelar a organização pegando o cabeça. Na boa, Toné, isso é mó furada. Quando você pega a cabeça da cobra... Tem 10 cabeças. Tem 10 que vão assumir que são muito piores do que aquele cara. Aquele ainda cara... tem instinto de vingança também, né? Sim, aquele cara conseguia manter o controle de tudo. Isso aconteceu no México. Né? Quando Félix Gallardo foi preso, aí ele era um cara que controlava todo mundo. Quando prenderam ele... Quando ele foi preso, ele saiu do jogo, entraram 10 caras brigando pela mesma coisa. Aí foi aí que começou aquela escalada de violência que a gente vê até hoje no México. E quem saiu vitorioso nisso tudo aí, porque foi o mais violento, foi o cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa. Então é complicado, é complicado. E enquanto formos produtores e rota... O Brasil não é produtor de cocaína. Não, o produtor, eu falo da América Latina, na América Latina, do Sul. que é a Bolívia e a Colômbia. Né? Então, e que são fronteiras com o Brasil. Aí é que está o perigo, gente. Então, pois eu me expressei mal. Enquanto nós formos distribuidores porque a gente pega a produção da Bolívia e do Peru e distribui para o Brasil e para o resto do mundo. Exatamente. Para a África, para a Europa e para os Estados Unidos. E a América do Norte. Enquanto a gente tiver esse papel... Cara, e assim, várias facções, cada dia surge uma facção diferente. E elas vão brigar pela mesma coisa, pelo poder, pelo dinheiro. E muito dinheiro, né? Não sei aonde isso vai chegar. Eu só imagino que isso vai chegar num lugar que não é bom. Ainda vai morrer muita gente e gente inocente, que é pior. Infelizmente inocente. Muita gente inocente. E outra coisa também... A qualidade da droga que chega. E aí vamos falar agora só, já está terminando, tá, pessoal? Um dos problemas da droga não é só a droga em si, o tráfico, isso tudo não. Uma das questões principais e que é muito preocupante da droga é a qualidade da droga. Né? O cara, quando compra lá o pozinho dele para cheirar, ele pega aquele pó misturado com um monte de troço, com um monte de substância química branca para não fazer diferença. É para render, né? Para aumentar o lucro. Isso. Né? E aquilo ali faz um mal danado também. Então, existe a questão da saúde pública. Há pessoas que defendem que o controle, né, que a venda de drogas deveria ser controlada pelo Estado, né, autorizada e controlada, para que as pessoas, para que a violência diminuísse e para que as pessoas tivessem acesso a drogas de qualidade melhor. Né? E assim, eu não sei se essa é a saída. O uso de drogas era permitido lá em Amsterdã, né? Na Holanda. Na Holanda, em determinados locais. Praças. Mas na Holanda até hoje você compra, em Amsterdã você compra maconha. Nas lojas, né? O governo hoje se arrepende disso, o governo federal. Por quê? Ele tem um turismo para narcóticos que é indesejado. Muita gente vai para lá para se drogar, para experimentar drogas novas. Né? A Europa hoje você não o produto quando chega lá é caríssimo, é o triplo. Tem que ser caro, e o Estado ele recolhe tributos elevadíssimos também. Elevadíssimo. E tem todo um programa de educação, eles dão a seringa e a agulha para aquele que toma a droga injetável. De saúde pública. Exatamente, para não contrair doenças como sífilis, AIDS e bibibi, bobobó. Então eles tentam controlar, mas hoje, eu vi uma matéria um tempo atrás, que a Holanda se arrepende de ter essa política de autorizar as drogas, né, de permitir. Então a gente precisa pensar e pensar de forma inteligente
e de forma local, né? Como funciona no Brasil, assim. Mas como é no Rio, que é diferente de São Paulo. É como é em diferente da Minas, Bahia. É diferente da Bahia. Do Ceará, que o Ceará agora também está se tornando mesmo forte. Lá também, agora é o Comando Vermelho que está lá no Ceará. Então é necessário que a gente pense globalmente, mas que as ações sejam locais e de acordo com a peculiaridade de cada local. Tá? Toné, meu tempo acabou, infelizmente. Mas foi bom, então, esse bate-papo. Isso. Tinha que esclarecer, tem muitas dúvidas, ainda vai demorar muito. E o balanço dessa operação, a gente vai ver aí, ainda tem muita coisa ainda. Vai aparecer mais mortos, tem mortos ainda em mata, não sei o quê, estão recolhendo. O balanço oficial ainda, o governo do Rio ainda não deu. Mas espera-se que vai ser pior. Os números são mas já tem atualização, e a gente volta depois de... Você fica aqui com a gente. A gente finaliza o quadro agora, deixa aí pro pessoal já de casa acompanhar na coletânea. E a Bran fica aqui com a gente pra gente tirar essas dúvidas. Então, se despede do pessoal do quadro e fica aqui no TV News. Um bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência e conte comigo sempre. Olha, de volta aqui ao TV News, a gente traz atualizações então da mega operação, a Operação Contenção, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Já são mais de 120 mortos. Aí, tá vendo atualizado, que eram 64, já atualizou. Os números subiram para 128 mortos até o momento. Os corpos que estavam na mata, que desde ontem as famílias, esposas, as mães choravam, falando então para que fossem liberados, eles trouxeram então para uma praça, colocaram os corpos empilhados e que permanecem agora até esse período da manhã. Começou ali por volta das 10 horas esses corpos serem retirados da mata e trazidos então para uma praça. Mais de 60 corpos. É uma tristeza, de fato, as imagens do que a gente vê. Olha só, as imagens passam aí na tela para vocês. As famílias, então, trouxeram aí por volta das 10 horas da manhã. É uma tristeza tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Não é a primeira, não vai ser a última. Eu acredito que enquanto não houver as iniciativas, são famílias chorando. Quando a gente fala dessas operações, a gente fala de pessoas do bem também que estão ali. São mães nesse momento chorando, enterrando seus filhos, que talvez por escolher também um caminho ruim, tiveram um fim trágico, mas não cabe a gente hoje na posição de julgamento, né? De fato, a gente tem que entender que existem ali os dois lados, né? A polícia entra, era de fato para cumprir os 100 mandatos. Eram 100 mandatos e não 100 mandatos de execução. Não era isso o que a gente tem acesso, não era isso que a gente sabia, não era isso que também era esperado pela população. As crianças chorando, eu vi um vídeo mais cedo de famílias falando ali de uma casa que foi completamente metralhada. As crianças chorando também, escolas fechadas no Rio de Janeiro, muitos postos de saúde. Então a gente não fala só de uma operação em que contabiliza ali 128 mortos. A gente fala de muitas vidas que precisaram ali paralisar completamente tudo por conta do que está acontecendo. Então, talvez o reflexo do que aconteceu ontem no Rio sejam anos de delonga, do que foi deixando, Abraham, acontecer. Foi deixando. Claro que é uma mega operação e que a gente também perdeu aí 4 policiais. Um deles tinha 40 dias na corporação. São 4 famílias também chorando. Eram esposos, filhos, netos, pais. É muito triste tudo que vem acontecendo e existem esses dois lados da moeda. Então, antes da gente se colocar numa posição de julgamento, julgar tanto quem morreu, quanto quem entrou, quem começou, quem atirou, a gente tem que entender que agora é o momento de todo mundo refletir sobre o que vem acontecendo no mundo, Não é só um problema do Rio de Janeiro. As pessoas focam na guerra lá de Israel, lá na faixa de Gaza,
mas a criminalidade aqui no Brasil, ela também traz aí um reflexo de violência. O tráfico de drogas, ele infelizmente, ele tem crescido muito, tem se enraizado, e o que traz é esse retrato aí. Infelizmente, o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, eu via vocês dois falando aqui, e a gente sabe que o Rio de Janeiro tem tudo para ser uma cidade turística maravilhosa. Aos olhos do mundo, o Brasil tem aquela imagem do Cristo Redentor, das belas praias Ipanema, Copacabana, Leblon. Tem ali muitas passagens bonitas, assim como a Bahia também. A Bahia tem também uma história muito forte de resistência, de luta, mas que infelizmente com a criminalidade, o que eu sinto que é um dever do Estado proteger o cidadão, infelizmente a gente ainda vê pecar. A gente tem imagem também, inclusive, de 2 policiais enquanto acontecia ali a operação, eles 2 orando, o inclusive está abaixado, em posição ali de oração. Eu acredito que dos 2 lados existe muita vontade de viver. Existe muita vontade de viver. Ninguém quer morrer. A bala tem. Realmente, Rio de Janeiro não é pra amadores não, mano. Se contar, ninguém acredita. Olha só. Que loucura. Meu Deus, mano. A operação acontece. Pode tirar, Cássio, por favor, a tarja pra gente. Pode voltar no vídeo. Eu quero o vídeo que a gente colocou agora, sem a tarja da gente. Isso, olha ali. 2 policiais, então, no pé ali, orando, abaixados. É muito triste. Eu particularmente, vendo tanto essa imagem quanto das mães, as mulheres chorando, a gente fica sem entender, né, onde é que tudo isso vai acabar. Porque nenhum lado sai ganhando. Nenhum lado sai vitorioso. Essa é uma guerra que foi travada. Eles também não têm culpa de nada. Quem está do outro lado e que assiste tudo isso, as casas ali ao redor, quem filma também. A gente viu muitos vídeos, Toné e Abram, as famílias postando, falando. Inclusive tem um outro também, que já já a gente vai passar. Uma cachorrinha que acabou machucada no meio disso tudo. Um animalzinho, um pet que não tinha nada a ver com isso, né? Ninguém sabe nem de onde veio esse tiro. Então, quem fica refém de tudo isso é a população. As pessoas que não têm nada a ver. Quantas vezes e até quando isso tudo vai acontecer? E eu me pergunto, eu me questiono todos os dias, quando que isso vai acabar? Quando que vai acabar? Será que de que forma? A gente nem sabe. Os nossos policiais sobem. Aí quando sobe, tem um mandato, invade. Mas não era para matar. Será que é para matar? Até quando isso vai acontecer? Não, então, Pérola, como eu falei antes, né? Não existe pena de morte, né? Salvo em raríssimos casos, em casos de guerra e na forma do Código Penal Militar. O policial, ele subiu para cumprir um mandado de busca, apreensão e mandado de prisão. Só que quando ele sobe aquela escadinha ali, ele às vezes até antes, tá? E quando a viatura desponta ali, já começa a meter bala. E o policial vai ter que se defender, vai ter que defender o parceiro, tem que defender a guarnição dele, né? A equipe dele, a tropa dele e o civil, o cidadão, que muita gente ontem nem pôde trabalhar, porque não pôde sair de casa. Exatamente. Então, assim, a ordem não é de executar, mas, assim, na guerra, e isso aí a gente pode entender como uma guerra urbana, as baixas acontecem, né? E, no caso, teve mais baixa de de suspeitos, né? Não posso nem chamar de criminoso, porque não sei direito o que houve ali, mas dos suspeitos, porque a polícia militar, civil, e acho que a federal também estava, né? São mais bem treinadas. Porque no dia também que a criminalidade tiver um campo de treinamento e levar isso a sério, como já aconteceu, Toné talvez se lembre disso, eles tinham campos de treinamento mesmo, só que eles não conseguem imprimir assim, o treinamento no tempo que eles gostariam, né? Ou que deveriam, vai haver uma baixa muito maior de suspeitos do que de policiais, graças a Deus, felizmente.
né? Então esses mandados não foram para matar ninguém, foram para cumprir, mas o cara chega lá para cumprir o mandado, para prender, é recebido na bala, bala de volta nele. O policial também tem medo de morrer, cara. Com certeza. E é por isso que, desde o iniciozinho, quando tudo começou, Abraham, ontem, que saiu as imagens da força, mais de 2.000 policiais, era policial de tudo que é lado, era militar, era federal, de todas as esferas. E eu falei, meu Deus, eu pensava assim, meu Deus, o que essas famílias agora elas passam nesse momento? Porque é uma guerra que ela estoura a qualquer momento. A qualquer momento, ninguém é avisado. Você não tá ali na escola, o seu filho saiu 6 horas da manhã, 7 para aula, e você é avisado, ó, a gente vai entrar, ó, vou atirar. Ninguém é avisado. E sempre acontecem as mesmas coisas de quê? Da população ficar refém. E quando eu falo refém, gente, não é refém da polícia. É refém de tudo que acontece. Porque, inclusive, nessa guerra, o primeiro lugar onde eles entram é na casa do morador. O morador fica acuado. Inclusive, tem um vídeo, a gente não vai passar aqui, mas tem um vídeo repercutindo nas redes sociais em que um desses suspeitos entrou na casa do morador e a polícia vai fazer o quê? Vai entrar também, infelizmente. Ele fica daqui trocando tiro com a polícia, faz de refém quem tá na casa, e aí, como é que resolve? Eu fiz faculdade lá no Rio, né? Minha primeira faculdade foi lá no qual bairro mesmo? No Rio Comprido, né? Na Estácio. E a Estácio, a faculdade cresceu muito e cresceu para dentro da favela, no Morro do Turano. E aí a faculdade cresceu para cima do morro, tá? E vive-se na maior harmonia. Uma vez eu tava... aí tem um cara que... Tem várias pessoas, né? Que passam por dentro da faculdade, transportando drogas, armas, né? Para levar lá para cima do morro, por dentro da faculdade, que a polícia não vai entrar. Uma vez eu estava em sala de aula. Eu estava tendo aula de marketing internacional. Cara, um cara que eu já tinha visto passar ali correndo pela faculdade outras vezes, e a polícia correndo atrás, ele entrou na sala de aula, abriu a porta, entrou, foi lá para trás e sentou como um aluno. Aí só falou assim, ó, tranquilidade, viu? Só tô esperando o temporal passar. Aí sentou lá, ficou assistindo, a aula fluiu normalmente, professor, pode tocar sua aula. Ficou lá quietinho, aí assim, uns 20 minutos depois, levantou e foi embora. E isso pra gente lá era relativamente natural, porque a gente via aquele cara passar correndo ali, fugindo da polícia, uma vez por semana. Até que teve um episódio lá, o Toné também deve se lembrar, de uma aluna da Estácio que foi atingida por uma bala perdida, disparada por um fuzil da Polícia Militar. Você lembra disso? Não. Não foi aquela história do ônibus 474 não, né? O do ônibus foi outra coisa. Não, outra coisa. Teve um caso lá na Estácio que ela foi atingida por um disparo de arma de fogo, né? De um fuzil de um policial, ela ficou tetraplégica, né? Então, daquele dia em diante, a polícia nunca mais entrou na faculdade. Se o bandido entrou ali, né? Se o traficante entrou ali para passar com o produto dele, deixa o cara. O que não pode é um inocente morrer. O inocente ficar... Cara, a garota ficou tetraplégica. Tiro, né? Pô, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a gente precisa entender também, é necessário que o Estado entenda a consequência, né, ou as consequências das atitudes. Ah, vai morrer civil. Na minha opinião, se for para morrer um inocente, é tudo inválido. Para morrer uma pessoa que não tem nada a ver com aquela guerra. A guerra é deles. Deixa os bandidos se matarem. Cara, sei lá. O que não pode é morrer civil. Porque na conta ali, a gente deve perder nessa guerra esse ano 100 civis, 100 pessoas que nada tem, na minha visão, de humanista, né, de uma pessoa que acredita ainda no ser humano. E eu acho que é inadmissível a perda de qualquer civil para isso. Então a ação do Estado deve ser no sentido, sim, de proteger.
mas ter ali a matriz de risco dela muito bem calculado para que não tenha qualquer baixa de qualquer pessoa que não tenha envolvimento, né? Porque esse civil, esse inocente, pode ser o filho de qualquer um, inclusive do policial, do governador, né? Pode ser de qualquer um. Não sei onde a guerra vai estourar, até onde ela vai, uma perseguição, né? E aí, se morrer o filho do governador, do prefeito, valeu aquilo? Eu entendo que não. Se atingiu quem não tinha nada a ver com a história, já não valeu. E é isso que a gente se questiona, né? Porque trazendo aqui para a Bahia, eu vou trazer para um episódio recente. Eu não vou mais falar do Rio, se a gente tem também por aqui essa instabilidade na segurança pública. Tem, e não é pouca também não. Em Ilhéus, aconteceu recentemente um caso, um episódio triste, horrendo. Uma live, eu acredito que você deve ter ficado sabendo, acho que Toné também. O cara, ele era suspeito, né? Mas tinha passagem pela polícia, estava em uso da tornozeleira eletrônica. Acabou que ele estava ali em posse também de entorpecentes, um policial o abordou, ele tenta atirar contra o policial, foge para um condomínio onde ele também já conhecia ali moradores e tudo. Ele entra uma segunda-feira de manhã, quase 11 horas, 10h40, 10h45, numa casa de uma mãe com um bebê de 1 ano. Faz ela de refém, ele totalmente ali desequilibrado, descontrolado, claro, em uso de substâncias que com certeza trouxeram ele ao jeito que ele estava, a forma que ele estava, ele suava e abria os olhos e totalmente desequilibrado. E aquela mãe no poder dele com uma criança, a criança chorando, ela chorando, pedindo para que ele não fizesse nada. E aí? A gente fala do Rio de Janeiro, de uma operação que acontece lá, onde tem 128 pessoas, 128 famílias chorando. Mas a gente fala também de um caso que aconteceu há 15 dias atrás. Exatamente. De um suspeito que invade a casa de uma família em plena segunda-feira de manhã, uma mãe com seu filho. Você está falando desse caso especificamente, que é um caso assim, diferente. E aqui a gente não está acostumado a ter esse tipo de ocorrência. Mas das 10, teve um ranqueamento aí das 20 cidades mais perigosas do Brasil. Entre as 10 primeiras, a Bahia contemplava 8. Uhum. 8. Jequié. Pois Itabuna, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Feira de Santana, Camaçari, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Aonde a gente vai parar? Entre esses mortos da Operação do Rio, tem 4 baianos. Um deles é aqui, tem um que era foragido de Canavieiras, porque eles costumam dar guarida a esses foragidos de outros estados. Agora, eles pagam, né? Paga, diz que 100 mil, 200 mil por mês ao Comando Vermelho para ficarem lá. Ele estava refugiado lá. Tem não sei quantas passagens pela polícia, de Canavieiras. São 4 da Bahia. Um outro é de Amaralina, do Nordeste de Amaralina, que é realmente um foco de tráfico de drogas muito pesado, que tem preocupado os órgãos de segurança da Bahia. Todo dia tem problema lá. Fecha escola, ônibus não circula, confusão. Então, Nordeste de Amaralina. Tem um deles que é de lá, do Nordeste de Amaralina. Também morreu. Foram 4 daqui da Bahia. Olha, eu fiz essa comparação com que Rio de Janeiro e o episódio de Ilhéus para a gente entender que o nosso policiamento, os nossos policiais precisam também estar preparados, precisa haver uma preparação física, psicológica, o salário também, a valorização do nosso policial e obra. Esse episódio daqui de Ilhéus, a gente se perguntava o que isso vai acontecer, no que isso vai dar. Porque teve um de Vitória da Conquista, em que as meninas sangravam na live, perdendo sangue, e ninguém podia entrar. Não podia entrar. Então a gente se vê na situação de que aconteceu no Rio. Claro, é triste, é trágico o que aconteceu. 128 mortes. É triste demais. Agora. Até o momento.
Mas não tinha nenhum santinho lá não, viu? Não, mas olha, 128 mortes é justamente isso que eu tô tentando trazer pra gente. 128 mortes e hoje a gente, claro, lamenta. Mas e daqui de Ilhéus, que ia acontecer de uma mãe, uma criança morrer, e aí? Não. Ah, mas a polícia não pode entrar. Ah, mas a polícia não pode fazer nada. Na verdade ali, como a gente estava falando do cárcere privado, né, do crime de sequestro e cárcere privado, que estava sendo cometido naquele momento, a polícia primeiro ela tem uma estratégia de negociar, porque o que se pretende em maior grau proteger num sequestro é a vítima. Não é, exatamente, é a vítima. No caso de refém. Ele não está interessado em prender o sequestrador ou matar o sequestrador. Assim, o principal é a vítima. Não, a vítima tem que sair ilesa. Isso é que ele visa proteger. Então, invadir a casa expõe a vítima a um risco que ela não precisaria correr. O cara está armado, ou com um revólver, pistola, uma arma, uma faca mesmo. Então, só o susto, rapaz, entraram. O cara dispara ou aplica o golpe de faca. Então, para proteger a vítima, isso tudo é um trabalho de negociação. Existem policiais treinados para esse tipo de negociação. Talvez até seja o momento da gente aprimorar isso, porque provavelmente esse tipo de episódio vai acontecer com maior frequência. Então a polícia militar, a polícia civil tem que ficar de olho, tá? E começar a ter um programa de treinamento para os negociadores, tá? Mas só mesmo para concluir e repetindo o que eu já falei, tem que proteger a vítima. Exatamente, mas é isso que eu ainda sinto, essa fragilidade. É muito triste, é triste demais. Quando a gente fala da criminalidade, a gente vê dentro da nossa própria casa, a gente não tem segurança dentro de casa. Chegando no portão de casa, você já tem que olhar para os dois lados, os dois cantos. Vai fechar o portão, eu mesma entro em casa já assustada. Eu fui roubada na porta da minha casa, abrindo o portão da minha casa. Abrindo o portão, escutando a minha irmãzinha cantando a música. Musiquinha de desenho, escutando ela. E o cara aqui embaixo... E aí? Eu me sinto seguro em casa porque eu tenho meus animais, né? E a polícia fala para não reagir, né? Não, melhor é não reagir. Eu não ando armado, não tenho arma, nada disso, mas eu tenho meus animais de guarda, né? Eu tenho o Rock, que é um vira-lata, que nunca mordeu ninguém até hoje. Você mora em casa, hein? E acredito que nunca vai morder ninguém. Eu tenho uma gatinha também, que deram o nome de Pérola. Olha! Ainda bem que é uma gatinha. E tenho 2 tartarugas, elas que fazem a segurança da minha casa. Ó, a sua segurança tá boa, hein? Falou em segurança, essa segurança dos chefões do tráfico, são mais de 70 homens. E nesse mandado de busca de prisão, lá da Operação do Rio, um dos objetivos principal também, era prender um tal de Edgar Alves de Andrade, o Doca. Que a polícia está oferecendo 100 mil reais o prêmio. 100 mil reais pela cabeça dele. Ele tem 70 homens de segurança dele, ele conseguiu fugir. Pô, tu falou um negócio aqui... Aí morreu 60, ele tinha 70 tomando conta dele, é uma brincadeira, né? Ó, você falou um negócio aqui, eu vou contar de uma experiência minha lá no Rio. Tem uma favela lá que é o Jacarezinho. Jacarezinho, Avião. A favela de Jacarezinho. E tem a cidade da polícia. Já ouviu falar da cidade da polícia? Cidade da polícia. Você sabe onde é a cidade da polícia lá no Rio? Não. E em frente à favela do Jacarezinho. E aí tinha o chefe lá do Jacarezinho, às vezes ele precisava atravessar para o outro lado. O chefe do tráfico, você fala? E ele era um cara que tinha um fuzil dourado. E aí ele andava com 60 homens para atravessar. Parava o trânsito. Para ele passar. Eu tava, na época, no dia eu tava andando, indo de carro com um funcionário meu, né? O apelido dele era Zorro. Ô Zorro, que houve aí? Não, o homem vai passar. O que homem, rapaz? Tá vendo aquele fuzil ali, dourado? É o homem que tá ali no meio. E o resto ali fazendo a segurança. O que é isso, Zorro?
A 100 metros da entrada da cidade da polícia. Ele, parceiro, aqui o couro come. Como é? Aqui. Aqui o couro come. Um desses que é um tal de tenente baiano que foi morto lá ontem na mega operação, tinha um fuzil, o fuzil tinha a bandeira da Bahia, beleza, né? Aqui também é meu território. Orgulho de ser baiano, né? Pois é. Exportando bandido, né? O fuzil tinha lá com a bandeira da Bahia. O caso não é de rir, não, mas é melhor do rir do que chorar, né? O caso é sério, é muito sério. A repercussão foi negativa para o Brasil. Nós estamos há quase 8 dias da COP30, começa agora dia 9 e 10 lá em Belém do Pará. Vai reunir aqui chefes de Estado, delegações de várias partes do mundo que vão discutir mudanças climáticas nesse ambiente horrível de insegurança pública. Infelizmente, o Brasil, a gente só passa vergonha. A segurança pública no Brasil, infelizmente, nunca foi das melhores e agora se encontra piorando, né? Eu não sei se vocês sabem que as embaixadas, a maioria das embaixadas, inclusive a americana, eles têm uma cartilha. Todo turista que vem visitar o país, que vem para o Brasil, é obrigado a levar, eles dão essa cartilha para você, como se proteger, lugares de risco, eles têm tudo. Para onde você não ir, não frequentar, tomar cuidado com aquele negócio de Boa Noite Cinderela. Agora tem metanol, é uma novidade que a gente já criou, que vocês não sabiam. Tem Boa Noite Cinderela, agora tem o metanol, que mata também. Pronto. Teve um caso, um dia desses aí, de um turista argentino, né, um turista inglês, que morreu, né, porque deram Boa Noite Cinderela para ele em excesso, né? 2 mulheres. Não, teve um homem também. A dose excessiva. 2 mulheres que doparam um turista no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Lá em Ipanema. Foi. Bichinho, coitado, na Duas praia. prostitutas, duas garotas de programa, não foi? 2 garotas de programa. Profissionais, né? Das terapias corporais. Do ramo, né? Meninas do job. Essas daí não, essas são criminosas. O que elas fizeram, pelo amor de Deus. Mas me conta aqui, você como advogado, num caso como esse, para quem vem de fora, acontece um episódio, o que acontece primeiro? Presta boletim de ocorrência, como é que funciona? Na verdade, ele pode fazer o que for, porque não vai dar em nada. Não resolve, né? Não. A não ser que ela seja, que os autores do delito, do crime, sejam presos em flagrante ou identificados para prisão posterior, né? Tem delegacia de proteção turista, não tem? Tem. E principalmente ali em Copacabana, em Ipanema, tem uma delegacia só para isso mesmo. Mas isso, não só no Rio, em outros lugares também, é muito comum acontecer isso. E acontecer, inclusive, com carioca. O cara vai ali para Atlântica, o cara vai ali para Atlântica. Eu acho que uma vez aconteceu comigo também esse negócio, que eu fiquei muito louco assim do nada, vou contar daqui a pouco, ela ri. Agora fala pra gente antes o que é Atlântica, o que é isso? Avenida Atlântica. Avenida da Praia de Copacabana. Eu nunca fui no Rio. A orla de Copacabana. Eu nunca fui no Rio, eu tenho que estar sabendo ali já, né, É a Avenida Atlântica, Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro. Exatamente. Né? Morei lá, sinistra. Morei também na Sá Ferreira, perto do túnel ali. Toné também é da do... Toné é carioca, da gema. Adoro aquela cidade, é por isso que eu fico envergonhada, porque é uma cidade maravilhosa, o carioca, Ave Maria, um povo simpaticíssimo, maravilhoso. Não merecia isso, não merece isso. O Rio não merece isso. De fato. Agora, uma coisa interessante, o crime praticado por elas duas... O crime de ter colocado lá uma substância entorpecente para ele é um crime de tráfico de drogas. Elas cometem um crime de tráfico de drogas. O crime que foi cometido foi esse. Não chega a tentativa de homicídio, não? Não, porque precisa do dolo, né? O querer aquele resultado. Ela não queria o resultado. Ali foi... ela queria só furtar. Então ela comete o crime de tráfico de drogas, que no meu entendimento, no meu pequeno entendimento, tá, pessoal, de direito penal, que não é a minha área de especialização, seria absorvido pelos outros crimes, né? Como o furto tentado, né? Se ela cometeria o crime de tráfico de drogas, né? Que absorveria, por ser mais grave, absorveria os outros.
Mas é lamentável. Então a orientação que se dá é, primeiro, nunca abandone o seu copo. Nem de água, tá? Seu copo tá ali, se você foi ao banheiro e deixou o copo na mesa, joga fora e pede outro. Não, me dá outra água, me dá outro chopp. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu frequentava lá toda sexta-feira uma boate, um lugar maneiríssimo, lá no centro da cidade, perto da Cinelândia. Ali no subsolo, passeio A Lapa público. também é um lugarzinho bom. Eu não curto muito a Lapa não, porque é muito alternativo, né? Eu gosto de umas coisas mais calmas, mais tranquilas. E aí eu vi uma morena, eu tinha 20 anos, né? 21, tem muitos anos isso. Aí, rapaz, que mulher é essa? E aí cheguei perto, né? Fui chegando. E aí comecei a falar, me apresentei e... E aí, deu match, né? Como a galera fala hoje. Carioca, né? Você não sabe o que é. Você não conhece esse tipo de gente. E aí deu certo. Aí, maneiro aí. Mulher maneira, tô pegando. Aí chegou um amigo meu que tava lá nesse dia comigo, o Haroldo, gente finíssima também. Ele, meu irmão, que mulher tu arrumou aí? E aí, maneiríssimo. E aí eu tava tomando um uísque, né? E terminei de tomar. Bebi ali, vou ao banheiro. Aí fui lá, né, no banheiro, fazer um xixizinho. Quando eu retornei à mesa que a gente estava, uma mesa alta, né, mesa para ficar em pé, aí ela já tinha pedido um uísque para mim. Cara, mulher perfeita, velho. Bonita. Corpão. E ainda, pagou meu uísque aqui ou não, meu amor? Não precisa não, eu que pago pra você. Ela, não, eu tenho dinheiro, eu pago. Beleza. Cara, tudo que eu queria. Gentileza. Tudo que eu queria. E assim, eu só tinha dinheiro pra aquele uísque e pra mais um, né? Se ela pedisse alguma coisa, eu tava ferrado. Jovem, duro, né? E aí eu tomei um pouco do uísque. Cara, comecei a ver tudo meio esquisito. Porra. Ficou zonzo logo na hora? Assim... Que bate na hora, né? Não demora, não. E aí meu irmão, tem alguma parada errada. O efeito é rápido. E, esse negócio todo foi muito fácil. E aí, será? Eu dei mais uma golada no uísque, não ia desperdiçar, né? Aí dei mais um gole, não cheguei a beber todo. E aí, fiquei muito louco. Aí ela olhou pra mim, rapaz, você tá bem? Eu, não, tô ótimo. Só vou ali falar com meu amigo e já volto. E aí, quando eu já fui tropeçando, né? Eu tinha uma escadinha para descer, que ele estava numa mesa do outro lado, eu já fui tropeçando nas pessoas, esbarrando nas mesas. Ele, irmão, o que houve? Rapaz, não sei não. Aquela mulher botou algum troço na minha bebida. E ela não lhe acompanhou, não? Foi? Não. Eu falei para ela esperar, eu fingi que estava legal, né? Eu era conhecido do pessoal da boate. Eu, não, espera aí que eu só vou falar com meu amigo ali. Só que ela viu, né, o meu desequilibrar. E aí ele foi comigo lá. Quando a gente chega lá, ela já tinha ido embora. Quando vocês voltaram, já era. Já tinha saído fora. Deu linha. E aí eu perguntei pro cara que tomava conta do banheiro, né, que ele viu a cena, ele me viu chegando carregado no banheiro. Ele, oxê, meu irmão, ele era sergipano, né? Aí ele, oxê, meu irmão, o que houve com você? Cadê aquela morena? Meu irmão, aquela morena me intoxicou. Aí cheguei lá, vomitei o banheiro dele todo. Aí fiquei legal, né? Dei mais um tempo assim, fiquei legal e já comecei a beber de novo depois, né? Aí ele, rapaz, eu perguntei, você já tinha visto aquela moça aqui? Agora, qual é o remédio que bota? Qual é o tipo de... O meu remédio ali foi vômito, botar pra fora. Não, eu tô falando assim, qual é o tipo de coisa que eles botam? É um que você perde, você desmaia, você passa horas desacordado, não é assim? Por isso fala, boa noite, Cinderela, você dorme. Eu não sei qual é, não, mas diz assim... que você dorme, você desmaia, fica desacordado. Você sai trôpego, aí chega num lugar onde eles querem, aí bota dorme, você lá, você... deve ser algum calmante forte, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Aí você fica desacordado ali por horas, aí eles fazem a limpa, né? E aí foi isso, assim, rapaz, fizeram isso comigo. Aí daquele dia em diante, eu vacilei poucas vezes, né? Porque depois que o cara bebe, começa a ficar vacilão mesmo. Então eu admito que vacilei outras vezes, mas nunca mais aconteceu nada não. Então assim, nunca aceite bebida de estranhos, nunca desvie os olhos do seu copo, não dá mole, né?
não é só no Rio, não, hein? Em qualquer lugar. Principalmente lugar do mundo. Principalmente lugar turístico. Exato. Ó, Paris é perigoso, Barcelona é perigoso, Lisboa é perigoso. Todo lugar é perigoso para quem dá mole. Espanha, tudo. Pessoal. Teve um episódio aqui de uma moça de Itabuna, daqui de Itabuna, que ela viajou, estava com amigas, conheceu um pessoal. Desse rolê todo de uma saída numa boate, a amiga decide que iria descer, não sei, era de um lugar alto. A amiga decide que ia descer, um rapaz fica acompanhando ela. E esse rapaz colocou o Boa Noite Cinderela no copo dela, né? Colocou Boa Noite Cinderela, começa a se sentir mal. Uma dessas amigas não estava mais no local, que era quem tinha conhecido ali aquele rapaz e tudo. Ficou ela e uma outra, que também já não estava se sentindo tão bem. Nisso, foram estupradas fora do país. E até hoje ninguém sabe para onde foi, quem eram os caras. Mas roubaram elas? Não, fizeram o pior de tudo, né? Que o roubo ainda chega a ser mínimo comparado ao que realmente aconteceu, né? Estuprou as duas, eram mais rapazes. Então, assim, a mãe, inclusive, uma época aqui em Itabuna, chorando, pedindo oração, tentando entender. A menina ficou depressiva, acabou ficando muito, muito doente e veio para o Brasil. Mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Câmera de boate ninguém tem, ninguém sabe nada, ninguém viu. Então fica esse recado, né? Não só aqui no Brasil. Porque quando o estrangeiro chega aqui no Brasil, já tem esse susto. Ai, meu Deus, o Rio de Janeiro. É Boa Noite Cinderela. Vão me roubar. É assalto. É arrastão. Gente, mas tem também que parar com esse preconceito. Eu já acho que isso é um tipo de preconceito. Eu sei que o Brasil não é lá essas coisas todas. Mas, assim, a visão que lá fora se tem do Brasil são 3. Que o Brasil é tudo mato. Quando se fala de Amazonas, porque todo mundo conhece aqui Amazonas, conhece isso, sabe daquilo, acha que a gente vive, né, daquele jeito. Que a gente ainda como índio, né? É bem nativo, que a gente é aquela coisa mais rústica. Rio de Janeiro, Cristo Redentor, aquela imagem linda. Ou, infelizmente, as coisas que acontecem de fato, que não dá pra gente fechar os olhos e fingir que não existem. Mas o Brasil é muito mais do que isso. E tá chegando agora o quê? Carnaval. Carnaval é sinistro. Carnaval. E o Rio de Janeiro enfrentando essa situação toda. E a gente se pergunta, o que vai acontecer? A época mais perigosa, aí não é só no Rio não, tá? Qualquer lugar. Mas no Rio que, assim, foi onde eu aprendi essa informação. Do Natal até o Carnaval é a época que você mais tem que ficar de olho. É a época que, assim, a criminalidade, os índices vão lá para cima, de furto e roubo principalmente. Não dá para vacilar. Exatamente, fora as saidinhas que acontecem, né? As saidinhas, então... Diminuíram muito porque hoje pouca gente vai sacar dinheiro. Né? Com dinheiro eletrônico, né? E o dinheiro de plástico e cartão, o dinheiro papel mesmo circula muito pouco. Pérola, eu vou precisar ir, que eu tenho um compromisso. A gente vai se despedir já do doutor Abram. Pô, adorei hoje, hein? Dele. Foi muito legal. Ele que é carioca, então ele já falou com propriedade, né? Você tem essa propriedade para falar, porque você morou. A gente já percebe pelo sotaque. O sotaque é carregado mesmo. Não tem erro. Tá, então, pô, obrigado mais uma vez. Foi muito legal estar aqui. Acho que o programa de hoje foi uma dinâmica maneira. E semana que vem estamos de novo aí, tá? Toné, minha amada amiga. Ô, carioca. Beijo. Você é carioca também. Adora aquela terra, velho. Ela frequentava aquele botequim ali da Sá Ferreira, no pé da São Romã, tomava aquela Itaipava gelada, que lá e a boate que eu frequentava, sabe qual era? Da Galeria Lasca. A Galeria Lasca. Coisa boa. Rogéria. Ali mesmo que eu... E os Leopardos. Aí é muito naquela boate ali. Tem outras boates ali naquela região maneiras também. Tinha Bunker, que era muito boa, mas era bem punk mesmo. Muito legal. O Rio de Janeiro... Naquela época a gente saía do apartamento onde a gente morava, no Moreira, na Sá Ferreira, a gente ia a pé pra Galeria Lasca, numa boa, e voltava. De madrugada, todo mundo bêbado. Mas era light ainda nessa época. Agora ninguém faz isso, ninguém é doido. Bom, eu preciso ir. A você de casa, mais uma vez, brigadaço por deixar a gente entrar aí na sua casa, na sua vida. E quarta que vem estaremos de volta aqui.
Tonezinho, o que Tchau, você Pérola. trouxe? Acho que eu não me despedi Beijo, de Abraão. você. Não deu tchau pra mim, mas ó, foi ótimo ter prazer você aqui com a revê-la aí. gente. Foi ótimo aqui esse programa de hoje, bem dinâmico, e a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, não só dessas coisas ruins, tristes que vem acontecendo, mas na quarta que vem a gente tem esse encontro marcado. Isso, fechado. Tonezinho, o que você trouxe pra gente? Ainda vou falar ainda sobre isso. Essa situação de narcotráfico, eu lembrei da situação da Venezuela, que Trump, né, botou até agora um porta-avião lá. Tem uma frota imensa americana lá na costa da Venezuela para impedir o narcotráfico. Que muitos dizem, os analistas aí, que entendem mais do que eu, que isso tudo é uma capa. Que o Trump quer é derrubar o regime de Maduro. Se for, graças a Deus que leve. Agora, engraçado, aqui morreram mais de 60 pessoas, que não é nem 60, mais de 120 se atualizou aí, né? E Trump, quando passa um barco, ele manda detonar. Já derrubou mais de 6 barcos, quase 10. E nem procurou saber quem morreu, ninguém sabe quem foram essas pessoas que morreram, que estavam nos barcos. Se eram realmente traficantes ou não, eram pescadores, ninguém sabe. Mas ele mandou detonar, derrubou, naufragou. Sim. Aqui está os direitos humanos, tem mais de 15 ONGs, inclusive, já está fazendo coisa, mandando documento para o exterior, para direitos humanos no exterior, para denunciar essa operação, essa chacina cometida pelo governo do Rio, na pessoa do Cláudio Castro. Eu não sei, veja bem, é como a Abraham estava dizendo, tem alguma coisa, tem que ter inteligência, mas tem também que ter uma operação desse tipo, não tem como correr, não tem como correr disso. Afinal de contas, o que foi? Ainda foram 81 presos, eles conseguiram prender 81 pessoas. Você olha a cara desses bandidos lá sentados, você vê a cara, não tem nenhum santinho lá. Tudo você vê a cara mesmo de bandido. Ah, não é aparência, você vai dizer, a aparência não é questão de aparência. Eles estavam fazendo o quê? Se a polícia chegou lá, 2.500 homens que foram lá no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, cumprir mandado de busca, apreensão e prisão. Tinha mandado de prisão em aberto. Foram lá fazer o serviço deles. Cumprir o que estava mandando a lei. Eles estavam respaldados pela justiça, pela lei. Agora, o que estavam essas pessoas que correram, que estavam lá com drogas, não são santos, não são tão inocentes assim. Aí, esses que foram presos vão ter que ser julgados. Muitos são reincidentes. Tem um que não me falha a memória, que ontem eu vi na internet, que tem mais de 80 notificações, mais de 80 processos. Então, esse daí tem jeito para essa pessoa? Será que tem? A sociedade pode receber, aceitá-lo de volta depois que ele cumprir lá uma pena. Se ele tem 80 processos, ele vai ter 80 penas lá. Ele vai se livrar de 80 processos. Então esse cara já é reincidente. Não vai melhorar nunca, gente. O lugar dele mesmo é na cadeia. Aqui a gente não tem pena de morte, a gente não tem prisão perpétua, não tem nada disso. Quando nada é assim, vai fazer um serviço social, quando é assim primário, vai pagar com a cesta básica. Sim, depois o cara volta para a mesma coisa, para o crime. Ontem se viu muitos deles fugindo, armados com mochilas, não estar carregando drogas ou munição, sei lá o que, né? Eles fugindo em fila, mais de 20 fugindo. Esses conseguiram fugir, porque ali eu não conheço, mas como a Abraham também estava falando ali, é muito complexo. São vielas, são ruas difíceis ali, até para a polícia. A polícia não conhece aquilo ali, conhece pouco, não é? Porque serviço de inteligência eles sabem monitorar ali, tem um mapeamento e tal, que tem. E nesse mapeamento, pasmem, o que tá na mão do Comando Vermelho são mais de 62% desses territórios. São mais de 1.625 áreas que tem esses grupos
ligados ao tráfico e à milícia. 62% do Comando Vermelho, 21,5% TCP, que eu não sei bem o que é, 16% da milícia. A milícia é forte, mas o tráfico de drogas ainda é quem manda nessas regiões, nessas áreas. Sei que escolas foram fechadas, causou um caos no Rio de Janeiro ontem. Mais de 40 escolas foram fechadas. Representou isso mais ou menos mais de 15 mil alunos fora das salas de aula no dia de ontem. Transporte público não circulou. E eles ainda pegaram mais de 50 ônibus, queimaram e fecharam as ruas para impedir a chegada da polícia, o acesso da polícia. Comércio foi fechado, postos de saúde também não funcionaram, muitos tiveram que fechar. Quem que vai ficar? Quem é médico, quem é o corpo clínico que vai ficar para atender ninguém? Só o que estavam funcionando foram os hospitais, né? Getúlio Vargas, Miguel Couto, esses hospitais mesmo, que tem que atender. E atende tudo. Atende tanto o cidadão de bem como os bandidos, né? Que foram atendidos. Tem muita gente ainda preso. Agora, a procura é atrás desse DOCA, que é o líder do Comando Vermelho. Que a polícia está oferecendo 100 mil reais pela cabeça desse rapaz. Gente boa não é. E a situação também da Bahia, que a Bahia também não tá gatinha, não. A Bahia também, essa segurança pública, tá muito ruim das pernas. Tá muito ruim, aliás, pra dizer ruim não, tá péssima. E eu volto a repetir o que eu já venho falando há muito tempo aqui nesse programa. Nessa campanha eleitoral, o primeiro ponto, o item mais importante a ser discutido, vai ser debatido, vai ser segurança pública. Não é nem educação nem saúde, que eram prioridades em qualquer debate eleitoral, de qualquer campanha. Mas desse jeito vai ser segurança pública. E o Brasil tem que responder. As autoridades, os órgãos de segurança, têm que responder. Ah, não devia ter feito isso, morreu muita gente. Coitados. Coitados como? Coitadinhos. O presidente, a gente fica até estarrecido de ver o presidente da República dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Então, esses traficantes que morreram ontem estão sendo vítimas dos usuários? Perguntar não ofende. Pérola. Olha, então são 128 o número de mortos. Cássio, pode voltar aqui para mim? Cássio. Vou mostrar essas imagens para ficar meio na mente das pessoas, porque... A gente tem as imagens, pode colocar, produção, as imagens, então, mais de 60 corpos, então, que foram recolhidos ali das matas e foram trazidos, então, para uma praça central, olha só. É muito triste, é triste demais ver tudo isso. Tonezinha, vem cá olhar, vem cá dar uma olhadinha, faça o favor. Aí... Pode ir passando, produção. Deixa a Tonezinha só dar uma olhada aqui também. Essa imagem, gente, com certeza ela roda os 4 cantos do mundo, né? E ela deixa a imagem de que, infelizmente, a nossa segurança pública, ela se encontra em estado de calamidade. A gente fala em 128 vidas, né? Claro que a gente fala em suspeitos, muitos deles... nesse meio, com muitas passagens pela polícia, passagens além de tráfico de droga, também de homicídios e de outros crimes. Claro, nesse meio aí também tinha, sim, pessoas que com certeza tiveram feitos bons, pessoas também do bem. Eu acredito que no meio de 128 vidas, deve ter com certeza alguém que pode ter pagado aí pelo erro de muitos, né, Toné? São 128 famílias chorando, 128 famílias, a gente fala em mães, pais, avós, filhos. Filhos que muitos talvez fossem ainda pequenos e que nem terão o retrato de seus pais para a vida toda. Mas também a gente fala em escolhas. Em escolhas, né, Toné? A vida ela é regada de escolhas e muitas vezes as nossas escolhas trazem consequências. Então fica
a mensagem para a nossa juventude. Fica a mensagem para essa juventude de que a vida é fácil, de que tudo que vem fácil, vai fácil. Infelizmente, é o retrato da vida, da realidade. Então, muitas dessas pessoas que hoje a família chora, com certeza mães deram conselhos para que saísse desse mundo, para que nunca mais estivesse naquele local, naquela posição. Muitas famílias que já passaram dias chorando também, por muitos crimes também cometidos por muitos deles. Então é duro falar dessas mortes, é triste, mas fica o alerta para a próxima geração, essa geração que cresce e que ainda se fantasia muito nesse mundo, né, Toné? Nesse mundo do dinheiro que vem fácil, do que é conquistado com tanta facilidade, mas que sim, vai fácil. Existem esses 3 caminhos e todo mundo sabe quais são eles. É triste ver o Brasil tomando a proporção que toma agora lá fora, diante de todas as imagens, vídeos que circulam e depois desses 60 corpos retirados da mata também. É triste, mas infelizmente é o retrato do que muitas vezes a nossa segurança pública, o nosso sistema de governo deixou que as coisas fossem passando, acontecendo, tudo foi criando ali então uma raiz. Infelizmente hoje a gente tem a criminalidade com armas potentes, muito dinheiro, muito poder, a criminalidade se instalando em várias áreas, em vários setores e até dentro do sistema. Então é muito triste, mas infelizmente poderia tudo ser evitado se as coisas fossem combatidas com antecedência, com rapidez. Não adianta só uma operação hoje ou amanhã, mata 100, mata 50, mata 20, mata 10, se no restante do ano as coisas, Toné, vão fluindo. Como você disse, a gente faz fronteira com a Colômbia, a gente tem essa rota de transporte, então é rota de passagem. Enquanto essa droga chegar, sair, infelizmente vai continuar O Brasil não acontecendo. produz cocaína, quem produz é Colômbia e Bolívia. O Brasil é rota de tráfico. Exato. É para escoamento dessa droga. E o material que foi apreendido, Pérola, foi muita droga. Muita. Caminhonetes lotadas de droga que E apreenderam. muitos fuzis, muitos fuzis, muitos. Fuzis, armas sofisticadas, que nem a Armamento. polícia tem. Munição, muita arma. Quer dizer, esse pessoal está preparado para tudo, para matar ou morrer. Exato. Não, ninguém é santinho ali, ninguém é santinho. Tá certo, são vidas humanas. Eu pessoalmente gostaria de vê-los na cadeia e não mortos. Mas para a polícia não é assim, que como o Abraham acabou de dizer, vai ali para o enfrentamento, a polícia vai cumprir o seu dever, mas também tem que se defender. Vai para um confronto desse, meu irmão, com gente de alta periculosidade, aí você também vai ter que decidir. Vai deixar o cara ali matar? Não, você vai ter que se defender. E você está defendendo ali também a sociedade civil. Você está defendendo sua vida, sua família, mas também está sendo milhares de vidas você está defendendo ali. Então você vai para a rua para enfrentar esse tipo de bandido, esse tipo de criminoso que não tem pena de ninguém. Não tem pena de ninguém. Olha, é de fato o que você falou, né, Toné? São 2 lados da moeda. Ou você entra para se proteger quem tá ali, que são os civis, e atira, ou você morre. E eles também, ou eles atiram ou eles morrem. E sempre vai acontecer. Na verdade, as medidas não é para apertar gatilho, gente. As medidas precisam ser de enfrentamento contra o tráfico de drogas. Infelizmente, também os nossos policiais são reféns. São reféns desse sistema que nem eles mesmos são valorizados, Toné. Já começa daí. É triste demais. Foram 4 policiais mortos. 4 pais de família. 4 filhos deixaram uma vida inteira pela frente. Um deles, inclusive, me marcou bastante. Tinha 40 dias
pouco mais de um mês, né, na corporação. Acabou de realizar o sonho, passou no concurso, fez todo o treinamento e agora vai para essa operação, infelizmente. Muito novo, né? Volta. Ô Pérola, eu me lembro que, relembrando aqui que o Abraham falou sobre o filme Tropa de Elite. Aqui tem uma declaração, estou vendo aqui na internet, do ex-capitão do BOPE. O BOPE vem a ser Batalhão de Operações Especiais. Morreram 2 agentes do BOPE. Do BOPE e 2 da Polícia Civil do Rio. Esse daqui é um ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Ele disse que a expansão territorial de facções ameaça a soberania nacional. O presidente fala tanto de soberania, está na hora, né? De defender a soberania desses criminosos, dessas facções. Segundo ele, o Brasil vive hoje uma situação pior do que a da Colômbia. País que atravessou décadas de conflito com as Forças Armadas Revolucionárias, que eram as Farc. E com cartéis de narcotráfico. Não há em Bogotá ou em Medellín áreas urbanas dominadas como as do Rio. Esqueça a Colômbia. Lá temos áreas ocupadas por resquícios das Farc. Agora, esse crime organizado, essas facções, lá não tem. O que você vê no Rio, em Salvador e em Fortaleza, eu citei aqui o Ceará. O Ceará e a Bahia são áreas perigosíssimas onde a criminalidade e onde as facções organizadas chegaram com gosto de gás. Se instalaram mesmo. Estão brigando mesmo pelo território, então se instalaram mesmo, de vez. Ceará e Bahia. Ele dizendo ainda aqui, o capitão do BOPE, que se vê no Rio, em Salvador ou em Fortaleza, não existe na América do Sul. E ele acrescentou ainda, a comentar a operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que a menção de capitais da Bahia e do Ceará decorre da expansão de facção a esses estados. Deflagrada nesta terça, a mega operação foi a mais letal da história do Rio e terminou com mais de 100 mortos, e dentre os quais 4 policiais. As demais são apontadas como suspeitas pelo governador. O governador até defendeu, disse que quem morreu foram bandidos, ele só lamenta a perda dos policiais. E o governador vai se reunir com o governador de Goiás, com Ronaldo Caiado, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Castro. Tarcísio de Castro também que... Tarcísio de Freitas, desculpem. E o governador de São Paulo também, que tem realmente lá no seu território o PCC, que é também outra desgraça que acompanha a criminalidade e a vida do país. Infelizmente, ontem a gente viu um dia de caos, todo mundo ligado na internet, todo mundo ligado na TV, ver um negócio desse, um caos. Como falei sobre isso, o Rio não merece isso. O Rio é uma cidade maravilhosa, é maravilhosa, não merece passar o que está passando. Mas culpa de quê? Das autoridades, não é só do Cláudio Castro, de vários governos anteriores. E tem uma lei que foi a determinação judicial do ministro, o todo-poderoso Alexandre de Moraes, que não era para, não sei se foi na época da Covid, foi depois, que não era para a polícia mais subir em morro, sem autorização judicial. Não podia mais subir para fazer blitz, nada. Freou. Ele agora está pedindo aí a PGR para que a PGR faça o governador explicar o motivo dessa mega operação. Faça o seu trabalho, cuide da sua vida e deixe também o Cláudio Castro cuidar da dele e da população do Rio. Isso, a população do Rio é representativa porque o Rio é um destino turístico dos mais importantes do país. Exato. É um destino turístico dos mais importantes do país. Vem em primeiro lugar. Depois vem Bahia, vem Ceará, São Paulo, turismo de negócios. Então tem que realmente cuidar. Cada qual cuida da sua praia. E tem que realmente, não tem mais jeito. Não teve inteligência? Teve. Foi uma coisa planejada. Tem que ter operações desse tipo. Não, eu estou dizendo desse tipo para matar, não, mas tem que ter operações. Eles foram lá respaldados por medida judicial. Eles tinham lá mandados de prisão e de busca e apreensão.
Eles foram cumprir essas medidas. Ah, mas 2.500, sim, 2.500 policiais, eram mais de 100 mandados, e eles estavam numa área de alto risco, que é a área, território, é quartel-general do Comando Vermelho, que se especializou, eu estava vendo aqui, em dar abrigo a esses foragidos da justiça de várias partes do país. E eles cobram, que é caro, 100, 200 mil por mês, que cada criminoso desse paga para ficar lá hospedado nessas comunidades aí, nesses territórios dominados pelo Comando Vermelho. Pérola, é triste, viu? É muito ruim, é feio para o Brasil, é uma vergonha. Pérola. Exatamente. Olha, já chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho diário, agradecer a Tonezinha também. E amanhã a gente volta, às 10 horas da manhã. Tem também aqui com vocês Café, Poesia, Cinema, Arte e Cultura, ó, juntinho, e você, em mais um episódio aqui do TVI News com muitas notícias. Beijo, até obrigada a próxima. pela audiência. Boa tarde a todos. TVI, 20 anos.